diante desta canção que já prepara-nos para receber a palavra de Deus, justamente é preciso que se abra as portas do coração para que realmente o menino Jesus possa entrar e realizar aquilo que o Padre Jonas disse, né? Quero até ler de novo esta frase do Padre: Natal é o início da salvação, da nossa salvação. Ele é um momento privilegiado para cada um de nós assumir pessoalmente a salvação que já aconteceu. E olha que bonito, o Padre Jonas é muito pedagógico, né? Olha que interessante. Natal é o início da nossa salvação. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque realmente, desde a criação, Deus já tinha um plano, não é, de salvação para cada um de nós. Mas é no Natal que acontece, que inicia, que a vida nova, não é, de Deus para nós começa a mover o nosso coração. Então, o que eu quero motivar você na partilha da palavra? Que você seja movido pelo Natal do Senhor. O Natal que veio tirar-nos das trevas, colocar-nos na luz da vida, para que nós possamos ter, né, verdadeiramente a coragem de não viver mais para nós mesmos, mas vivermos para Deus. E viver para Deus exige de nós viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria. Isso é o grande desafio diante de um mundo que está envolto de maldades, de injustiças, de corrupções. Qual é a minha resposta diante do Natal do Senhor que nasce no meu coração, diante dessas realidades? É o grande desafio. E hoje nós estamos comemorando o martírio de Santo Estevão. Ele foi injustiçado, ele foi caluniado, ele foi entregue à prisão e ele foi morto, não é, apedrejado. Mas aquele homem, porque ele estava imbuído, não é, da salvação, não é, de Deus na vida dele, ele pôde dar uma resposta diferente diante daquela situação. E aqui ele viveu algo muito profundo. E muitas vezes na nossa vida nós vivemos às vezes uma incompreensão, uma pessoa que não concorda com aquilo que a gente fala, às vezes fala mal de nós, né? Fala coisas que não condiz com a verdade e a gente se irrita, a gente já fecha a cara, a gente já não quer mais falar com aquela pessoa, a gente exclui aquelas pessoas da nossa vida. Santo Estevão mostra que ele foi muito mais profundo. Isso é coisa pequena. Ele mostra para nós que o perdão é o grande antídoto contra o ódio, contra a vingança. Aqui ele poderia se vingar, ele poderia, não é, de alguma forma, ter ali uma situação que ele pudesse sair e depois, não é, fazer o mal para aquelas pessoas, mas não, ele se entregou, porque ele entendeu que o Natal do Senhor também está ligado à cruz de Cristo. Né? O Natal do Senhor está intimamente também ligado ao martírio. Quem aceita o Natal do Senhor na sua vida precisa preparar o seu coração para o martírio, para a cruz e para fazer a vontade de Deus. É fácil isso? Isso? Não, é muito difícil. Mas aqui eu quero iluminar o seu coração com a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo de 44 em diante, olha o que Jesus vai dizer para nós. Não sou nem eu que estou dizendo, nem é Santo Estevão, é o próprio Jesus. Ele vai dizer assim para nós: tendes ouvido que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo serei os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudai apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No martírio de Santo Estevão,
um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Para viver esta palavra que Jesus nos traz, porque aqui existe ali um contraste, não é? No Antigo Testamento, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Jesus já veio para modificar isso. Amai os vossos inimigos e abençoai os que vos perseguem. Então vamos parar um momentinho nesta situação. Muitas vezes as pessoas não vão fazer para nós o bem. E eu sempre costumo dizer, e aqui queria trazer também, algumas realidades que a própria palavra de Deus nos fala e que o catecismo também nos ensina. Essa é a minha reflexão pessoal diante da salvação de Deus para nós. Existem pessoas ruins no mundo? Se eu fizesse essa pergunta para você agora, eu já até sei a sua resposta. Você vai dizer, existem pessoas ruins no mundo. Existem pessoas maldosas no mundo? Você vai dizer que existem pessoas maldosas no mundo. Esta é a primeira coisa que nós vamos dizer. Porque nós paramos muitas vezes, não é, naquilo que é a pessoa, nas ações daquela pessoa, e nós não conseguimos compreender qual é a essência daquela pessoa. A nossa essência é viver o Natal do Senhor, amando, perdoando, acolhendo. Então quero dizer para você, diante dessa reflexão que eu fiz com você agora, existem pessoas ruins no mundo, maldosas no mundo? Você vai dizer, talvez que sim. Por que eu estou dizendo? Porque eu já fiz essa dinâmica e a resposta sempre é essa resposta. Então o que eu digo? Deus é bom? Todo mundo vai dizer, Deus é bom. Tudo que Deus criou é bom? Você vai concordar com a palavra de Deus que dizer, sim, tudo que Deus criou é bom. Então, se Deus é bom, tudo que Ele criou é bom, e eu fui criado por Deus, então eu sou bom. E aí o Catecismo da Igreja Católica vai dizer algo muito importante, a respeito da liberdade do homem. Então, aqui que eu quero dizer para você, não existe pessoas ruins no mundo, e não existe pessoas maldosas no mundo. Existe, pela liberdade do homem, que o Catecismo diz, escolher fazer coisas ruins ou fazer coisas más. Nós não podemos, meus irmãos, compreender de outra forma. Qual é a essência do ser humano? Ser bom. Qual é a essência do ser humano? Amar. Qual é a essência do ser humano? Perdoar. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que eu disse para você é o que a palavra de Deus nos diz e é o que o catecismo da igreja nos diz. É pela liberdade do homem que eu vou fazer o bem ou não. É para a liberdade do homem que eu posso fazer um ato de caridade ou não. Por isso Jesus está dizendo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem. Humanamente, nós não conseguimos. Por quê? Existe uma palavrinha que se diz, a concupiscência da carne. O que significa a concupiscência da carne? Após o batismo, nós fomos libertos do pecado original, mas ficou esta palavrinha, concupiscência, que o catecismo da igreja também nos fala, que é a inclinação para o mal. Você está dizendo, está vendo? O homem é inclinado para o mal, mas o homem não é mau, o homem é bom, porque nós participamos da bondade de Deus, nós participamos, não é? Nós somos filhos no Filho, então nós participamos da vida divina, então nós não podemos, meus irmãos, acostumar em fazer o mal, a fazer aquilo que não agrada a Deus. Isso é por causa da concupiscência, mas eu posso lutar, mas eu posso viver esta palavra, da qual o Senhor está nos dizendo hoje, não é? Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus, quanto os bons, sobre os justos e os injustos. Olha a pedagogia de Deus. Se Deus não é derrama sobre os bons e os maus a mesma proporção, não é, de uma chuva, de um sol, por que eu quero fazer diferente disso? Mas é uma luta. E aqui quero trazer para você o catecismo da Igreja Católica que fala sobre este amor verdadeiro, não é, que diz assim: Ele dá então o penhor ou as primícias da nossa herança, a própria vida da Santíssima Trindade, que é amar como Ele nos amou. Este amor, a caridade, que nós vamos ler depois aqui em 1 Coríntios 13, é o princípio da vida nova de Cristo. Você está entendendo o que a palavra de Deus está nos trazendo e o que o catecismo está completando para nós? O princípio
não é, da nossa herança espiritual é a vida nova que Cristo veio nos trazer com o seu Natal. Por isso o Natal precisa ser vivido de forma cotidiana. E aqui está dizendo, o princípio da vida nova de Cristo, olha só esta palavra, possibilitada pelo fato de termos recebido uma força, a do Espírito Santo de Deus. E é por este poder do Espírito que os filhos de Deus podem dar frutos. O fruto de amor, de perdão, que Santo Estevão ali realizou, é por causa dessa palavra do Catecismo da Igreja Católica. Ele só foi possível dizer, Pai, perdoai, também como Jesus, eles não sabem o que fazem, por causa do Espírito Santo que estava sobre a vida de Estevão. Hoje na missa 6:30 da manhã, lá na paróquia São Sebastião, eu falava 3 virtudes de Santo Estevão. Fé, um homem cheio de fé, um homem cheio de sabedoria e um homem cheio de coragem. Para viver o amor de Deus, para viver o Natal do Senhor, é preciso ter fé, sabedoria e coragem. Porque a própria palavra de Deus diz, nós seremos levados aos tribunais, nós seremos perseguidos, pais se levantarão contra filhos, filhos se levantarão contra pais, mas qual deve ser a minha resposta diante desta realidade? Deve ser o amor. Aqui está dizendo o Catecismo da Igreja Católica, a própria vida da Santíssima Trindade, que é amar como Ele nos amou. Então, dentro de nós habita a Santíssima Trindade. Dentro de nós temos uma realidade sobrenatural e existe uma virtude teologal infundida em nós por Cristo, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que é as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Ou seja, quando nós fomos criados, essas 3 virtudes já estão em nós, que precisa desabrochar, porque muitas vezes nós fazemos coisas ruins, coisas más, porque ainda nós não deixamos desabrochar em nós a virtude teologal da caridade, que é a máxima da vida cristã. Porque no céu não vai precisar mais de fé, porque nós não vamos precisar acreditar em mais nada, porque nós já estaremos diante do Senhor. Esperar a esperança, não precisamos esperar mais nada, porque já estaremos também na presença do Senhor. O que vai restar no céu? O amor. Então, se nós não vivemos já o nosso céu aqui na terra, amando aquele que nos fazem mal, desculpe, somos cristãos que não são verdadeiros cristãos, porque o verdadeiro cristão se esforça para amar. Não estou dizendo para você que vai ser fácil você viver tudo isso. Mas se você não se esforçar, se você se acomodar em somente fazer o mal, o que nós faremos diferente dos pagãos? Porque é assim que os pagãos vivem. Se você me faz o mal, eu faço o mal. Se você me faz algo que me prejudica, eu também vou te prejudicar. Se você é vingativo, eu também vou ser vingativo com você. Isso não cabe para um cristão. O cristão é aquele que sabe superar e olhar com fé o que o outro pode mudar. Eu escolhi um lema sacerdotal para mim que é um tanto difícil de viver, mas eu tenho me esforçado para viver na íntegra, que é uma frase do Padre Jonas Abib: a pessoa é o mais importante. Eu lido com todos os tipos de pessoas, pessoas que são me agradáveis, que é fácil amar aquela pessoa, mas eu vivo com muitas pessoas que são difíceis de viver, mas eu não perco a esperança de amá-la, de abençoá-la e de ver que ela pode um dia ser uma pessoa melhor. Meu irmão, minha irmã, o Natal do Senhor me alcançou no dia 27 de setembro do ano de 2000. Ali eu tive uma experiência profunda do amor de Deus. Ali o Senhor tocou a minha miséria humana. Ali o Senhor não ligou para aquilo que eu fazia antes da minha experiência com Ele. Olha, eu quero dizer para você com toda a humildade, aqui não estou falando para me engrandecer não, mas estou dizendo, se eu conseguir mudar as minhas atitudes, o meu modo de pensar e o meu modo de agir, você também pode também viver assim. Eu era uma pessoa que queria o mal de todo mundo. Eu sempre fazia o esforço para eu derrubar uma pessoa, para tomar o lugar dela. Eu trabalhei em vários lugares. Eu sempre quis ser o melhor que os outros. Eu era muito soberbo, eu era muito orgulhoso. Se eu pudesse passar e puxar o tapete do outro, eu fazia isso com muita alegria.
Eu não fazia e depois me arrependia, não. Eu fazia e me alegrava com aquilo que eu fazia. E eu gostava de falar mal das pessoas, eu gostava de inventar calúnias contra as pessoas, daquilo que não era verdade a respeito daquela pessoa, só para que eu pudesse me sobressair. Na minha casa, eu era um filho mau, porque eu escolhi fazer coisas maus. Eu xingava minha mãe, eu xingava o meu pai, eu brigava com as minhas irmãs. Eu era uma pessoa difícil. E Deus não olhou somente para isso. Ele viu que o Ricardo poderia se tornar uma pessoa melhor. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus realizou isso na minha vida, Ele pode realizar na sua vida também. E quando eu me converti, tive essa experiência da conversão, porque a conversão ela é diária. Então, desde o dia 27 de setembro do ano de 2000, eu escolhi ser bom. Eu escolhi ser uma pessoa boa. Eu escolhi me assemelhar a Cristo Jesus. Eu escolhi, como está lá na liturgia eucarística 8ª, não é? Que diz assim: Jesus passou pela essa terra fazendo bem. Eu quero deixar a minha marca de bondade na vida das pessoas. Isso não é orgulho, isso é um compromisso que eu e você que somos cristãos deveríamos fazer para o outro, porque senão nós vamos fazer somente a nossa vontade, e a nossa vontade muitas vezes não é querer amar o outro, não é querer perdoar o outro. Então, quando naquele 27 de setembro do ano de 2000, eu disse para Jesus: o tanto de maldade que eu fiz é o tanto de bondade que agora eu quero fazer para o outro. Você pode pensar, então ninguém mais faz mal para você, padre? Meu Deus do céu, quantas pessoas me prejudicam, mas quantas vezes eu me coloco diante do Senhor no sacrário e peço: Senhor, não deixe que eu me vingue dessa pessoa, não deixe que o Ricardo velho venha à tona, ajuda-me, Senhor, com a sua graça. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã, lá quando Santo Estevão estava sendo apedrejado, não é? Colocaram as vestes aos pés de um homem chamado Saulo, um homem vingativo também da palavra de Deus, que depois se tornou Paulo. Ele estava ali aprovando a morte de Estevão. Ele estava ali, desculpe, talvez, né, não conheço o coração de Paulo, mas talvez estava se alegrando como eu estava me alegrando diante das realidades. Mas depois se tornou um homem que, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, faz ali o maior hino, não é? Falando sobre a caridade tudo desculpa, a caridade tudo perdoa, a caridade ele não se esbraveja com o outro, a caridade ela quer buscar sempre o bem do outro. Paulo mostra para nós que o amor é a solução para viver uma vida cristã verdadeira, autêntica. Eu não consigo mais viver de outro jeito. Então você pode perguntar: padre, então você não tem mais raiva de ninguém, você não fica mais com ódio de ninguém? Todos os dias, se deixar, eu quero me vingar de alguém. Todos os dias eu quero falar mal de alguém, mas eu mordo a minha língua, mas não falo mal. Eu penso pensamentos positivos, pensamentos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para que eu seja uma pessoa melhor. Eu quero sempre fazer o bem para as pessoas. O meu sacerdócio me obriga a isso, não é? Mas não é obriga no sentido negativo, não. É uma nobreza, não só para o sacerdócio, mas para você que é cristão, para você que é fiel leigo, para você que é casado, para você que é solteiro, para você que é talvez um missionário. A sua vida precisa estar pautada naquilo que nós ouvimos aqui. Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem. E o catecismo vai nos trazendo mais ainda, no número 736. É por este poder do Espírito que os filhos de Deus podem dar frutos. Aquele que nos enxertou na verdadeira vida nos fará produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Se vivermos pelo Espírito, quanto mais renunciarmos a nós mesmos, tanto mais pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Aqui que está todo o fechamento dessa pregação. Se vivermos pelo Espírito, renunciaremos a nós mesmos e tanto mais pelo Espírito pautaremos nossa conduta. A minha conduta como padre é pautada pelo Espírito Santo de Deus. Volto a dizer, isso não é orgulho, isso é compromisso que eu devo ter, não é que a Flávia precisa ter, que o Marcelo Chaves precisa ter, que o Pádua precisa ter,
que aqueles que estão aqui, não é, nos estúdios precisam ter. Desculpe, meu irmão, o mundo e a Igreja Católica, desculpe, já está cheio de escândalos, não é? Mas também tem pessoas virtuosas. Desculpe, a Igreja Católica é uma igreja que tem dado bons frutos para o mundo, por causa dessas pessoas virtuosas. Você precisa ser um homem e uma mulher virtuoso, porque assim, meu irmão, minha irmã, nós vamos pautar a nossa vida no Espírito Santo de Deus. E aqui diz para nós, por estarmos em comunhão com Ele, o Espírito Santo torna-nos espirituais, recoloca-nos no paraíso, reconduz ao reino dos céus e à adoção filial, dá-nos a confiança de chamarmos Deus de Pai e participarmos da graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz e de termos parte na vida eterna. Você é chamado a ser filho da luz. E no filho da luz não cabe ódio, não cabe vingança, não cabe querer fazer o mal. Quero de novo deixar claro para você, isso está à nossa frente. Desculpe, não tem como você não sentir raiva, não tem como você não sentir ódio, mas eu posso, pela vida no Espírito, a renunciar a este tipo de comportamento. É como uma dor, você dá um beliscão aqui em mim ou no Marcelo, ele vai sentir dor. Ele não tem como não sentir dor. Não é? É a mesma coisa, eu não tenho como não sentir raiva. Eu não estou dizendo para você que você vai ser agora uma marionete, agora os seus sentimentos vão ser Não, você vai sentir, eu sinto, mas eu me decidi que quando eu sentir raiva, quando eu querer fazer o mal, que eu não faço. Sozinho eu consigo? Não consigo. Eu preciso da graça do Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero trazer a frase do Padre Jonas, numa das suas pregações. Não é? A solução para os problemas do mundo é o batismo no Espírito Santo de Deus. Quer ser um homem, não é, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de autodomínio? Seja um homem e uma mulher do Espírito Santo. Assim você vai ser bom, assim você vai ser boa, assim você vai, né, poder cantar uma música antiga, né? O meu pai é bom, a minha mãe é boa. Dentro de mim há uma fonte de amor. Né? Posso perdoar quem me feriu, não é? Até ao caminhar se ele caiu, porque eu tenho paz. Esta música antiga da renovação carismática precisa, meu irmão, você entender, minha irmã, dentro de você há uma fonte de amor. Você pode amar, você pode perdoar, você pode viver o Natal do Senhor todos os dias, fazendo aquilo que Jesus faria. Imagine se Jesus, diante daquela mulher pecadora, jogasse os seus pecados na cara dela. Ela não teria mudado de vida. Se ele tivesse visto, né, porque ele sabia quem era Mateus e disse, Mateus, deixa aí a sua coleteria de impostos, vem e segue-me. Jesus, ele acredita na pessoa. Eu preciso acreditar no outro, eu preciso acreditar que ele vai deixar de ser uma pessoa má. Entenda isso, uma pessoa má que escolhe ser mal para ser uma pessoa boa. Eu posso dizer com muita humildade mais uma vez, eu sou uma pessoa boa. Diga para você que está em casa, nós que estamos aqui, você precisa dizer para você, eu sou bom, eu sou bom, eu sou filho da luz, eu tenho um pai que me ama e que pode me ajudar a amar o outro. Meu irmão, minha irmã, não está longe de nós a santidade de vida. Por que nós paramos muitas vezes, né, em não buscar mais essa santidade de vida? Porque a gente desacredita de nós mesmos. Não, eu não tenho força para isso não. Você não tem mesmo, isso eu quero concordar com você. Mas você tem a graça do Espírito Santo de Deus que pode te impulsionar para amar o outro. Quero te deixar aqui um testemunho. Eu já disse isso em outros lugares, mas eu quero trazer para você. Aqui na Canção Nova eu vivi uma situação difícil com uma pessoa que me fez muito mal. Nossa, ela sempre que ela me olhava, ela me fazia algo para me irritar, para me chatear, não é? Ela, de alguma forma, ela quis me prejudicar, até mesmo na minha vocação ao sacerdócio. Mas todos os dias eu ia para o sacrário e disse, Senhor, tem hora que eu não estou aguentando mais, Senhor. É muita humilhação, né? Passar por aquilo que eu estou passando, mas o Senhor passou pela humilhação. O Senhor foi contrariado, o Senhor foi, muitas vezes, né, passado pelas calúnias. Então, se o Senhor passou, eu quero passar também, mas
me ajude a passar com a sua graça, porque senão eu quero matar essa pessoa por aquilo que ela está fazendo para mim. E aí, um dia eu fui para o Dia das Mães, e lá na rodoviária de São José dos Campos, voltando, né, na Canção Nova a gente não tem dinheiro, né? E naquele dia minha mãe me deu R$50, e naquela época, foi lá em 2010 mais ou menos, R$50 era muita coisa. Eu disse, nossa, eu vou chegar, eu vou lá, não é no lanche que tem aqui em Cachoeira Paulista, eu vou comer lá um podrão, né? Eu falei, tem R$50 para me comer um podrão. E aí Jesus me disse assim, esses R$50 que você ganhou, compra um presente para essa pessoa. Eu falei, não, Senhor, não é possível. Jesus, é R$50, quero comer um lanche. Faça o bem para essa pessoa, dando um presente para ela. E lá na rodoviária de São José dos Campos, no meio, tinha ali uma perfumaria, não vou fazer a propaganda dela aqui, boa. E com R$50 naquela época você fazia muita coisa, você comprava um perfume bom. Eu peguei aqueles R$50 com muita dor no coração. Está vendo? Está aqui dentro. Eu não queria fazer, humanamente eu não queria fazer não. Mas Deus me disse, faça esse ato de caridade para ela. Eu peguei aqueles meus R$50, nossa, com dor, né? Eu não queria comprar mais. O Senhor me inspirando, comprei, aí o Senhor agora escreve um bilhetinho para ela. Eu falei, nossa, além de comprar um presente, tem que escrever um bilhetinho para ela, para dizer para ela que você se importa com ela. Eu não lembro o que eu escrevi, mas era nessa direção assim. Eu escrevi, e aí eu deixei lá no quarto da pessoa quando eu cheguei. Ela nem sabe, né? Porque eu não coloquei meu nome lá não. Mas esse gesto fez com que ela fosse mudando comigo. Porque eu vivi aquilo que está aqui. Não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. E eu posso ser muito sincero, eu nem lembrava dessa passagem. Mas depois que eu fui fazendo os estudos bíblicos e eu fui me deparando com essa passagem, aí eu fui entendendo por que Deus me falou naquele dia, pega os seus R$50 e faz o bem com esses R$50 para essa pessoa. E agora eu quero testemunhar justamente isso. Depois que eu me tornei padre, essa pessoa que está em algum lugar aí da Canção Nova pelo mundo aí, ela já me chamou várias vezes para eu ir lá na missão dela para celebrar a missa. Se eu tivesse feito mal e pagado mal com mal, talvez eu não teria alcançado o coração daquela pessoa. Hoje ela me trata super bem. Eu não entendi por que ela me fazia mal, porque eu nunca fiz mal para ela, mas talvez Deus quis usar daquela pessoa para mostrar para mim, eu posso mudar o coração de todos aqueles que se abrirem através do amor. O verdadeiro testemunho que eu e você devemos dar é o amor. Sem a graça do Espírito Santo nós não podemos. Vamos cantar, vamos pedir, vamos rezar com aquilo que hoje são as nossas fraquezas, as nossas misérias. Talvez você tenha dificuldade de perdoar, talvez você tenha dificuldade de amar. Todos nós temos essa dificuldade, mas isso não é empecilho para que eu possa colocar isso em prática. Então, quero pedir a Flávia, ao Marcelo, que também me ajude aqui a rezar, a pedir isso por aqueles que estão em casa. Nós vamos cantar pedindo depois o Espírito Santo de Deus, mas não é impossível viver aquilo que Jesus falou: amai os vossos inimigos e abençoai os que vos perseguem. Então, quero pedir a nossos irmãos que possam nos ajudar nessa condução, para que nós possamos viver verdadeiramente o amor de Deus. Senhor Jesus, nesta manhã de sexta-feira, ainda vivendo, Senhor, essa celebração do Natal do Teu Filho Jesus, eu quero entregar, Senhor Jesus, primeiramente o meu coração, Senhor, para que ainda vivenciando, ruminando essa partilha da palavra que o Padre Ricardo Rodolfo trouxe para nós, quero apresentar o meu coração. E dentro dele, Senhor Jesus, toda essa decisão que muitas vezes é difícil sim, mas entregar, Senhor Jesus, toda essa decisão de amar, Senhor, de amar. Entender, Senhor Jesus, que pelo Seu Natal, nós somos chamados, Senhor Jesus, a despojar o nosso coração na simplicidade de uma manjedoura, preparando o Senhor Jesus para que todos os dias da minha vida, da nossa vida, nós possamos estar dispostos, Senhor, a acolher sempre, em cada nova oportunidade, em cada novo momento, em cada nova situação,
o nascimento de Cristo Jesus em meu coração. E que a partir desse nascimento, Senhor Jesus, diante das realidades que eu vivo no dia a dia, que eu possa decidir pelo bem. E como o Padre Ricardo Rodolfo trouxe, Cristo é amor. A nossa essência é amar. Deus nos criou para o amor. E dessa forma, Senhor Jesus, eu entrego todos aqueles que nessa manhã nos acompanham no programa Sorrindo para a Vida, que muitas vezes posso estar, Senhor Jesus, com uma dificuldade de sorrir, não para aqueles, mas primeiramente para dentro de si mesmo. Pessoas que estão com dificuldade, Senhor Jesus, de encontrar o sentido para a vida, de encontrar o amor para a vida, de encontrar, Senhor Jesus, dentro da manjedoura do seu coração, a dificuldade de encontrar o Cristo que nasceu e que dá para nós, como diz Padre Jonas, o início da nossa salvação, Senhor. Nesta manhã eu entrego ao Senhor Jesus todas essas pessoas, pedindo verdadeiramente que pela graça do Teu Espírito Santo, o amor possa reinar, o amor possa transformar, que a decisão de amar, Senhor Jesus, na manhã dessa sexta-feira, possa prevalecer diante de tudo aquilo que me inclina para o mal. Xandalabare que trela xandala handalabare ondoria lari alari ondoria la Andaramari alabari andalabare nereleri andaralabare ondoria andari nereleri alari 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 Vai amolecendo, Senhor. xandalabare nereleri. Como o Padre foi falando, ele, diante de tantas situações, também ele queria fazer o mal, mas hoje ele já consegue dar uma resposta diferente. Dá no Senhor Jesus a graça e vai amolecendo o nosso coração. Por mais que meu irmão, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando, você como ouvindo o Padre, você foi pensando, parece que eu quero, e como Paulo nos ensinou também, o mal que eu não quero eu faço, mas eu não consigo fazer o bem. Mas pelo menos uma atitude de bem, cultive uma por dia. No próximo dia você terá 2 e 3 e assim você vai alcançando virtude. Como o Padre Jonas nos ensinou, o milagre de cada dia, o milagre da nossa mudança de cada dia. Jesus, derrama o Teu Espírito Santo porque eu preciso ser uma mulher nova. Eu preciso ser uma mulher que decide todos os dias pelo bem, pelo amor, pela resposta mansa, pela bondade, por escolher, Senhor Jesus. Não o meu bem, mas o bem do outro. Dá, Senhor Jesus, a graça, Senhor, porque quantas vezes o que eu quero é o meu conforto, o que eu quero, Senhor Jesus, é o meu bem, mas dá-me, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo. E você na tua casa vai pedindo o Espírito Santo. Você no carro agora se direcionando, indo, vindo. Você que está irritado porque hoje você teve que trabalhar, tantos de folga. Você que está descansando, aproveita esse descanso e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua ansiedade, na sua agitação. Para um pouco. Derrama, Senhor, sobre nós a graça do Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre todos aqueles que estão nos escutando, Senhor. Sim, Senhor, para que nós possamos amar como o Senhor amou, Senhor. Dai-nos esta graça, Senhor. Sim, batiza-nos, Senhor, nesta graça, Senhor. Como um dia eu fui batizado e hoje eu posso, Senhor, dar essa resposta diferente. Que todos nós que estamos aqui nesta bancada, todos aqueles que estão, Senhor Jesus, atrás, Senhor Jesus, aqui nos estúdios, sejam também batizados. Você que está em casa, receba o Espírito Santo de Deus, para que você possa viver esta palavra de amar os vossos inimigos, de abençoar os que vos perseguem, e aquilo que realmente a Flávia trouxe, que Paulo nos ensina. Sei que o mal que eu não quero muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu mais quero eu não faço, por causa ainda falta, Senhor, essa graça de sermos cheios do Espírito Santo. Por isso cantemos pedindo sobre nós o Espírito Santo de Deus. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Diga com verdade, eu também quero. Eu
também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Diga pra ele: hoje eu quero ser, hoje eu quero ser, hoje eu quero ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu quero ser, Senhor, um novo homem pelo teu poder renascer. Insista nisso, hoje eu quero ser, hoje eu quero ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu quero ser um novo homem pelo teu poder renascer. Cante bem. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Marcelo, eu queria, lembrando agora aqui, rezando com essa palavra, você tem quantos anos de comunidade? 24 anos. 24 anos, a Flávia tem 24 também. Vocês conheceram o Padre Jonas muito mais do que eu, vocês viveram talvez muitas experiências boas com ele, mas o Padre Jonas sempre nos ensinou a sempre buscar essa bondade. Queria trazer algo rapidinho aqui. Quando eu fui de férias com ele em 2019 lá em Campos do Jordão, a gente saiu para lanchar e aí foram comprados só para o Padre Jonas um lanche, para ele só. E a gente não ganhou lanche nenhum, ficamos só perto do padre vendo ele comer, para ele comer, né? E quando o lanche chegou, era um bauru e um refrigerante, e ele vendo que nós estávamos sem comer, ele pegou aquele lanche dele, partiu em 4, pediu mais copos descartáveis para o garçom e pegou a latinha de refrigerante dele e colocou e saiu distribuindo ali para a gente. Então eu lembrei que o Padre Jonas sempre buscou ser bom. Quem conheceu o Padre Jonas talvez lá atrás, ele dizia a dificuldade, ele era uma pessoa difícil, mas ele foi se moldando em buscar ser bom. Então eu lembrei deste testemunho que eu vi e também aprendi com o Padre Jonas a sempre acreditar no outro, então a sempre fazer o bem para o outro. Então queria trazer também esse detalhe desse dia que eu vivi com o Padre Jonas. Amém.